Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre as nossas vidas. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 12. Gênesis capítulo 12, a nossa leitura do versículo 10 em diante, avançando o capítulo 13 até o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, Faraó, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel e até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Até aí a nossa leitura. Meus irmãos, estamos com uma nova série neste mês de agosto, uma nova série de mensagens, Deus Amigo. E a partir da vida de Abrão, dos relatos bíblicos de Abrão em seguida, depois, nós então vamos mergulhar nessa amizade que Deus quis fazer com os homens a partir daquele que é chamado de pai da fé. A primeira mensagem foi hoje pela manhã, reverendo Jailson expôs a primeira parte, a primeira metade do capítulo 12, onde nós vimos então, ou recordamos, o Senhor aparecendo a Abrão e lhe prometendo ser o seu Deus, lhe prometendo abençoá-lo com uma terra, uma grande descendência e com a honra de ser uma bênção para todos os povos, lá os primeiros 3 versículos do capítulo 12, esse mesmo capítulo. E vimos também na sequência a resposta de Abrão, quando ele confia na promessa do Senhor e demonstra essa confiança partindo de Harã, onde vivia, no seu clã, para Canaã, a terra que Deus havia lhe prometido ou lhe mostrado. Então, tendo saído ali do meio do seu clã para habitar num lugar onde não conhecia ninguém, Abrão se apega a Deus, seu amigo, e demonstra esse apego com os altares que ele fazia por onde passava, como representação desta busca pela presença do seu amigo tão especial. Essa tal terra prometida, de que tanto a Bíblia fala, na verdade é uma faixa de terra, mais ou menos com a área da Paraíba, cheia de cordilheiras e vales, tendo a oeste as praias do mar Mediterrâneo e a leste as vastas regiões áridas e rochosas. Ela é cruzada, rasgada de norte a sul pelo rio Jordão, e
este Rio Jordão é então alimentado por diversos wadi. Wadi são riachos que só existem em uma certa parte do ano, e na maior parte do ano, na parte da seca, eles simplesmente desaparecem. E todo esse sistema hídrico vai desaguar no sul, no Mar Morto, cujo nome já diz o bastante sobre o lugar, né? Mar Morto. Então temos aqui o retrato de um clima inóspito daquela região, tanto que o Estado de Israel moderno foi forçado a ser um dos maiores desenvolvedores de técnicas de irrigação, de lavoura, de tratamento de água e captação de energia solar de todo o mundo, porque o lugar é muito difícil. Agora imagine nas épocas bíblicas. Nas épocas bíblicas, onde a economia e a vida dependiam tanto de um clima favorável, e numa época em que tão pouco se podia fazer para melhorar esse clima ou para se adaptar a ele. Então, viver em Canaã era uma verdadeira aventura. 1 ou 2 anos sem chuvas já seriam suficientes para comprometer a própria sobrevivência. Por outro lado, o Egito, mais ao sul ou ao sudoeste, o Egito era regado completamente pelas águas do Nilo. O Nilo, todo ano, e ainda hoje, na sua cheia, invade todo aquele território enorme com águas mansas, irrigando e fertilizando a terra quando ele volta para o seu leito. Dessa forma, enquanto Canaã era uma terra difícil, o Egito se tornou sinônimo de prosperidade, de estabilidade econômica. É por se comparar ao Egito que o vale de Sodoma e Gomorra é escolhido por Ló, ali no capítulo 13, mesmo um pouco adiante. Ele escolhe aquele território porque ele compara com o Egito, com os vales do Nilo. Na época, um pouco mais à frente, no capítulo 41 de Gênesis ainda, é para o Egito que os povos todos correm quando há fome naquela região, porque o Egito é o lugar onde comida não falta. Abrão, então, tinha a ordem de Deus de ir a Canaã e se estabelecer ali. Abrão tinha a promessa de Deus de que em Canaã ele seria grandemente abençoado e que seus descendentes ali viveriam debaixo da bênção de Deus. Mas se na primeira metade do capítulo, que vimos pela manhã com o reverendo Jailson, a decisão de viajar para uma terra desconhecida era uma demonstração viva desta fé, aqui na segunda metade do capítulo nós vemos o quanto esta fé ainda precisava ser amadurecida. E possivelmente a primeira lição que Abraão tinha que aprender era sobre como a fé é inimiga do medo, ou como o medo é o grande inimigo da fé. Na verdade, enquanto a fé o levara a agir confiado na providência divina, o medo agora o leva a agir confiado em seus próprios recursos. Se não vejamos, para resolver o problema da fome, Abraão desce ao Egito. E parece que ele não se importa muito ou não debate muito com o fato de que Deus o mandara viver ali em Canaã. Eu posso até imaginar ele pensando consigo mesmo, né? Vai que Deus não tinha previsto essa terrível seca, afinal de contas o próprio texto diz, uma grande fome. De repente Deus não tinha percebido que isso ia acontecer. Talvez ele até dissesse, eu juro que jamais deixaria de confiar no Senhor se as coisas não estivessem tão ruins. Para resolver o problema do perigo que ele previa ali no Egito, ele mente sobre a sua esposa ser meramente sua irmã. Sabemos pelo texto mais à frente, pelo transcorrer da narrativa, que de fato ela era uma meia-irmã, um costume da época. Mas a questão é que ele já era estrangeiro em Canaã, mas pelo menos ali em Canaã a cultura era parecida. Pelo menos a língua semítica era próxima. Já no Egito tudo era diferente. É como se ele arrazoasse consigo mesmo. Proteger-nos dos cananitas era mais fácil para Deus. Deus tinha prometido proteção, mas lá entre os cananitas tudo bem, mas agora no Egito a coisa é mais grave. Quem sabe ele pensasse, bom, já que o Senhor não conseguiu assegurar a nossa alimentação,
melhor a gente se garantir do nosso jeito mesmo. Ainda deve virar para Sara e falar, né, amorzinho? De qualquer forma, a ideia parece que era se fazer de irmão mais velho de Sarai, que naquela cultura era quem assumia a responsabilidade pela irmã na ausência do pai ou do patriarca, e daí então enrolar quaisquer pretendentes que pudessem surgir, como Labão o fará mais tarde com sua irmã Rebeca, lá no capítulo 24. É bem verdade que o narrador destaca que foi uma grande fome, como lemos no versículo 10, mas isso não justifica de maneira alguma o fato de que o pai da fé, o pai dos que creem, como a Bíblia o descreve, essa grande fome não justifica o fato desse pai da fé estar sendo controlado pelo seu medo e não pela fé que o tornou conhecido. E ainda que aqui no texto não haja nenhuma expressão muito clara da desaprovação, da repreensão divina, nós temos sinais de sobra no texto de que o Senhor não se agradou das atitudes do patriarca. Em primeiro lugar, a sua movimentação é sintomática. Ele estava no Neguebe, a história começa com ele no Neguebe, né? O versículo 9, que nós lemos pela manhã, termina assim a narrativa anterior. Ele está ali entre Betel, Ai e o Neguebe. Aí ele desce ao Egito no versículo 10, entra no Egito no versículo 14, sai do Egito no capítulo 13, no início do capítulo 13, dá uma volta enorme para terminar no Neguebe, entre Betel e Ai. Ou seja, toda essa aventura no Egito não o fez avançar em nada na sua caminhada. Pelo contrário, ele termina no mesmo lugar. E na Bíblia, a geografia é sempre muito importante, ela comunica. Ou seja, Abrão ainda aqui, saiu da rota, deixou o trajeto que Deus tinha traçado para a sua vida e por isso ficou batendo cabeça sem chegar a lugar nenhum. Esta é a mensagem que a simples geografia já nos transmite. No final da jornada, ele está no mesmo lugar. Não se avança, não se vai à frente sem a vontade de Deus. Um segundo sinal da desaprovação divina é que a saída de Canaã e a descida ao Egito é um tremendo anticlímax, né? Porque é o famoso banho de água fria, porque a gente fica se perguntando, como assim? Ele acabou de chegar na terra prometida. O narrador faz a transição da chegada dele para a sua saída em um versículo. A gente fica com a sensação que ele acabou de chegar e já foi embora, sem que nenhuma das promessas de Deus tivesse se cumprido. Deus prometeu e ele vai embora antes da promessa se cumprir. Isso já é uma evidência muito grande de que Deus não se agradou do que ele fez. E uma última evidência de que Deus não se agradou é exatamente o silêncio de Deus. Pastor, Deus não fala em nenhum momento, Abraão, não é para você sair. Então, Deus não falar com Abraão nesse capítulo já é sinal suficiente de que Deus não tinha se agradado, porque em todos os capítulos de Gênesis, no período que está aqui, no trecho em que se narra a vida de Abraão, em todos os capítulos há alguma menção de Deus falando com ele. No capítulo 14, Deus faz isso através de Melquisedeque, por exemplo, mas levando isso em conta, em todos os capítulos Deus sempre fala com Abraão, com exceção do capítulo 13, até aqui, desse trecho aqui do capítulo 12 que nós lemos, em que o silêncio de Deus já diz tudo. É como se o medo, a desobediência e a falta de fé de Abrão ao sair da terra prometida e ir ao Egito fizessem um bloqueio, interrompessem a comunicação e especialmente a relação com aquele que o chamara para ser seu amigo. Entretanto, Abrão não contava que a notícia da chegada daquela família com uma senhora tão bonita, parece que ele não contava que essa notícia chegaria ao próprio Faraó, e muito menos que Faraó se interessaria pela bela estrangeira e simplesmente mandaria trazê-la para si, sem aquelas negociações prévias que caracterizavam esse tipo de contrato entre as famílias e que era comum ali naquela cultura. Então, no versículo 15, os príncipes de Faraó vêm, falam bem dela para o Faraó, e a mulher foi levada
Simples assim. Não deu tempo de enrolar o faraó. Naquelas culturas era comum que os governantes tomassem esse tipo de prerrogativa, né? Então, Sarai foi levada para a casa de Faraó, ou seja, foi incluída no harém real. Isso significava pertencer ao rei, ao Faraó, como uma de suas concubinas, ainda que não significasse imediatamente a relação, né, a consumação de uma relação sexual, porque havia, por assim dizer, um rodízio, uma escala rotativa nos haréns dos soberanos. Nós vemos isso, por exemplo, lá na história de Esther, né? Isso fica bem claro. Então vejam como uma situação difícil inicial, a fome severa, a grande fome, agora encheu o coração de Abraão de temor, e o medo de Abraão agora o levou a atitudes e a decisões que somente conseguiram piorar a situação inicial. Na verdade, o medo já estava no coração dele. A fome apenas fez com que esse medo viesse à tona, e agora a necessidade de peregrinar numa terra não apenas estrangeira, Canaã já era estrangeira, mas hostil, também é uma nova oportunidade desse medo vir à tona. Então, Deus havia prometido a ele dar aquela terra, mas ele sai dali temendo não obter o seu sustento daquela terra. Deus havia prometido a ele uma descendência, mas agora ele teme perder a esposa pelo qual a descendência deveria vir. Deus havia prometido a ele segurança, mas agora ele teme pela sua própria vida. Percebem que tudo que ele havia crido no começo do capítulo 12, agora por causa da fé, ele deixa de lado. Medo de passar necessidade, medo de Deus não conseguir sustentá-lo, o medo por não saber como será o amanhã, o medo por causa dos homens maus, dos perigos da vida, medo pelos filhos que estão crescendo, medo pelas incompatibilidades de um casamento recém-celebrado, medo pelas taxas de desemprego, medo pelas incertezas da carreira profissional, medo pelos rumos da política e da economia, medo por uma dor, um caroço que apareceu, um exame que vai ser feito, medo, medo, medo. O medo faz parte da experiência humana, mas nós temos que entender que ele é inimigo da fé. E meus irmãos, como nós somos facilmente conduzidos pelos nossos medos. Eles tomam as rédeas da nossa vida com muita facilidade. Assim como Abrão, tomamos decisões por medo. Assim como Abrão, decidimos confiar em nós mesmos. Os nossos recursos, a nossa inteligência, a nossa formação, os nossos contatos, nosso currículo. Simplesmente porque perdemos a percepção de que o nosso Deus tem tudo sob o seu controle soberano. Essa é a raiz do nosso medo. Assim como Abrão, chegamos até a nos afastar de Deus e a desobedecer a sua vontade, pelo medo. Precisamos, meus irmãos, aprender que as nossas estratégias não são confiáveis para lidar com os problemas múltiplos que a vida nos traz. Pelo contrário, confiar em nós mesmos nos afasta dos objetivos de Deus para a nossa vida e ainda enfraquece o nosso testemunho no mundo e termina muitas vezes em vergonha para nós mesmos. Como vemos com Abraão. Precisamos mesmo do Senhor lutando as nossas batalhas e nos guardando do mal, guardando a nossa família, guardando nossos filhos, nossa saúde, nosso futuro, seja na velhice, seja em 2025, seja durante a semana que está começando, seja ainda esta noite. Se ele não edificar a casa e não guardar a cidade, tudo o mais será vão. Assim como Abrão, precisamos reconhecer que o que interessa de verdade é que o Senhor esteja nos conduzindo, ainda que seja pelo vale da sombra da morte. Debaixo do cajado dele, não precisaremos temer. Mas sem ele, nem mesmo diante do grande Nilo, fertilizando a vida, há segurança.
Que possamos aprender, meus irmãos, uma profunda dependência do Senhor, que possamos esperar alegremente até vermos o agir da sua mão, que a nossa fé não seja apagada pela insegurança e pelo medo, mas que as nossas decisões e atitudes sejam ditadas pela nossa confiança no nosso Deus, não pelo medo das pessoas ou das circunstâncias, ou do imprevisto, ou do desconhecido. Pois bem, então, na cena 1, temos Abrão falhando 2 vezes em confiar no Senhor, diante da fome, diante do perigo dos egípcios. Na cena 2, então, a situação toda se complica, porque Faraó surge interessado naquela que parecia ser a irmã, mas que não era simplesmente irmã. Na cena 3, Deus intervém agora em favor do seu amigo tão limitado e tão humano. Em princípio, o texto nos diz, versículo 16, que Faraó tratou bem Abrão, presenteando-o com rebanhos, né? Moisés descreve aí os vários tipos de gado, e também com escravos. Provavelmente, Faraó estava pagando, por assim dizer, para a família o dote da noiva que ele mandara buscar. Sabemos que esse era o costume da época, né? Então, é possível que diante de Abrão, que já era um homem com suas posses e o número de pessoas que o seguia, né, o seu clã ali, Faraó entendeu que deveria dar um dote bastante considerável, e é isso que ele faz. Ele recompensa Abrão, que parecia então ser o irmão mais velho de Sarai, enquanto Deus o recompensa também. Deus recompensa Faraó, diz o texto, versículo 17, com grandes pragas, né? O texto não explica muito bem, ou não explica de maneira alguma a forma, né, a forma pela qual Faraó descobriu a origem dos seus problemas. Se foi por sonhos, como Deus fez em outras ocasiões, pela consulta aos magos, que era tão comum entre os egípcios, ou se a própria Sara revelou toda a farsa, não é? Mas o fato então é que Faraó reconhece e entende que o responsável pela sua desgraça é Abrão, o estrangeiro, e o chama para confrontá-lo pessoalmente. Aí nos versículos 18 e 19 temos esse confronto, né? Faraó, a quem o patriarca tanto temia, Faraó o chama e diz: o que é isso que você me fez? Por que você não me disse a verdade? Por que você mentiu? Esse interrogatório, como nós percebemos, já que Faraó já sabe a verdade, o interrogatório nem é para saber o que aconteceu, é muito mais para denunciar e expor as atitudes terríveis do estrangeiro de Abrão ali no meio dos egípcios. E o silêncio de Abrão, no texto, denuncia a culpa dele e o medo também, né? Já que ele já temia antes, imagine o que Faraó poderia fazer com ele agora. Então vejam bem, Abrão tinha sido comissionado por Deus para ser uma bênção a todas as famílias da terra, todos os povos da terra, lá no versículo 3, como nós vimos pela manhã. Mas na sua desobediência, movida pelo seu medo e incredulidade, tudo que ele levou até o Egito são pragas, punição e maldição. Começou mal, Abrão. E para completar a lição, Deus usa a boca de um governante pagão e idólatra para repetir a sua ordem inicial, né? A ordem inicial de Deus é vai, né? Vai para a terra que eu te mostrarei no começo do capítulo 12. E agora a ordem de Faraó, no final do versículo 19, é toma e vai-te. O verbo é o mesmo, tanto no hebraico quanto em português, vai. É como se Deus estivesse usando a boca de Faraó para repetir a ordem inicial. Abrão, vai. E ele obedece, escoltado, né, pelos homens de Faraó, envergonhado, e retorna ao lugar de onde ele jamais deveria ter saído, no versículo 20. Né?
até no capítulo 13, ele então chega de volta ao Negueb, Betel e Ai. Mas, meus irmãos, não podemos deixar de notar que enquanto Abrão se mostrou infiel à aliança com o Senhor que ele acabara de fazer, Deus se manteve fiel o tempo todo. Em primeiro lugar, ele tornou Abrão ainda mais rico, né? Os presentes que Faraó lhe entregou como troca por Sarai, né? No versículo 16, tiveram um resultado muito claro. No capítulo 13, versículo 2, Moisés repete, né? Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Mas não é só uma repetição, é uma reafirmação, porque todo aquele processo que pareceu não levar a lugar nenhum, de qualquer forma, Deus transformou em bênção para Abrão, tornando-o ainda mais rico, né? E Deus preservou a sua vida, a sua esposa e seu casamento. Ele estava temendo pela sua vida. A bobagem que ele fez colocou a sua vida mais em risco ainda, sua esposa mais em risco ainda, mas tudo isso foi preservado pelo Senhor, de acordo com a própria promessa de Deus, de que amaldiçoaria quem amaldiçoasse Abrão e abençoaria quem o abençoasse. E é claro, preservando Abrão e Sarai, Deus também está preservando a descendência que ainda não tinha chegado, mas que Deus já havia prometido. Então nós vemos a generosa providência do Senhor num destaque muito grande, né? Claro, a generosidade e a bondade do Senhor já são grandes, mas quando nós vemos o quanto Abrão não foi merecedor dessa generosidade, ela se torna ainda mais enfatizada. Mostra que a aliança divina, movida por esse amor, por essa amizade imerecida, é uma aliança inviolável, mesmo sendo feita com um parceiro tão fraco, tão inseguro, mentiroso, tão parecido com cada um de nós. Também não podemos deixar de lembrar que Moisés está contando essa história, primeiramente, não para nós, mas para os israelitas no deserto. Então, quando eles olham para essa história do sequestro e do livramento da matriarca Sarai pelo poder gracioso de Javé, né, o livramento pelo poder de Javé, eles certamente se lembraram, ouviram nessa história a sua própria história de livramento da escravidão do Egito. Afinal de contas, seus antepassados haviam descido ao Egito por causa de uma grande fome em Canaã. Os irmãos de José foram até o Egito por causa que havia uma grande fome novamente em Canaã. Depois, inadvertidamente, Faraó havia tirado a sua liberdade, reduzindo-os a escravos lá no Egito. E Deus teve misericórdia e castigou o Faraó com pragas. A mesma palavra usada aqui é usada também lá em Êxodo. E Faraó então foi forçado a reconhecer a soberania e a supremacia de Javé e libertar o povo. E eles saem do Egito, e diz o texto lá de Êxodo, que os egípcios ficaram tão aliviados daqueles escravos problemáticos saírem do meio deles, que eles encheram eles de presentes. E eles então saem enriquecidos pelos próprios egípcios, né? E por fim, os israelitas retornam à sua terra com a promessa de serem vitoriosos e conquistarem Canaã, sendo abençoados pelo Senhor. Cada passo, cada etapa da história de Israel depois está prefigurada aqui no patriarca Abrão. E os descendentes de Abrão, então, precisavam aprender a importância fundamental da fé nessa relação especial que eles tinham com o Senhor. Todas as vezes em que se deixassem levar pelo medo, fracassariam e se afastariam do Senhor Deus, da sua vontade, do seu caminho para eles. Todas as vezes em que isso aconteceu, eles buscavam socorro nos povos mais poderosos da sua época, inclusive o Egito. Na história de Israel, o Egito se tornou sinônimo de poderio humano, dessa força militar e, portanto, também de abandono da confiança em Deus pela busca do refúgio no braço da carne. O contexto daquele famoso versículo de Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem, é exatamente esse.
O povo, ou melhor, o rei queria ir até o Egito para fazer uma aliança para se proteger, ou para ser protegido pelo Egito de Babilônia. Era uma aliança militar que ele queria, e Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Esse é o contexto. E hoje em dia, a história de Abraão e de como Deus o enriqueceu, que nós acabamos de ler, né? Estamos lendo conforme Deus vai fazendo isso, ela também pode ser utilizada de maneira indevida naquelas instituições religiosas que pregam a teologia da prosperidade. Eles dizem: Deus enriqueceu Abraão e Deus vai enriquecer você também. Eles também dizem: Abraão obedeceu e foi abençoado, Abraão sacrificou e foi abençoado, então obedeça e sacrifique você também. E um detalhe importante é que nesses lugares obedecer e sacrificar sempre significa dar gordas ofertas para a igreja. Mas quanto a esse tipo de distorção do ensino bíblico, em primeiro lugar é preciso afirmar, meus irmãos, que não é assim que se faz teologia, com textos isolados do contexto. Não. Especialmente narrativas do Antigo Testamento, que eles parecem ter preferência, né? Senão nós teríamos que normatizar, por exemplo, que os homens cristãos entregassem suas esposas para os governantes de onde morassem, né? Não faz o menor sentido. Mas mais importante ainda do que isso, para corrigir esse tipo de distorção, é nós olharmos que mesmo essa narrativa vista isoladamente, ainda assim refuta esse tipo de falso ensino. Abrão recebeu a promessa de enriquecimento e de proteção antes ou depois de obedecer? Antes. Ele recebeu essa promessa antes. Antes de obedecer, antes de sacrificar, ele recebeu a promessa. Então, pregar que a prosperidade é o resultado da obediência é, no mínimo, coisa de falso mestre. Além disso, Abrão ficou ainda mais rico porque obedeceu e sacrificou, ou ele foi abençoado a despeito da sua desobediência e incredulidade? Ele sacrificou para ficar rico, ou ele sacrificou por gratidão, reconhecendo que tudo que recebeu, o recebeu por causa da misericórdia do Senhor? Então, a teologia da prosperidade é uma mensagem, na verdade, não apenas perigosa no sentido econômico, né, de retirar aquilo que muitas vezes as pessoas têm, mas ela é mais perigosa porque ela é uma mensagem de antigraça, de anti-evangelho. E, portanto, anátema, maldita, nas palavras do apóstolo Paulo. Mas então, fechando esse parênteses sobre a teologia da prosperidade, nós chegamos na cena 4. A cena 4 é um epílogo que mostra Abrão de volta ao ponto inicial da narrativa, ali no começo do capítulo 13. Né? Na verdade, ela funciona como um recomeço. Abrão peregrinando pelo Neguebe com sua esposa e sobrinhos, no versículo 1 do capítulo 13, é exatamente o ponto em que ele estava, como eu mostrei ainda há pouco, lá no versículo 8 e 9 do capítulo 12. Né? Então ele vai peregrinando com sua esposa, com seu sobrinho, construindo altares para adoração a Deus e invocando o nome do Senhor entre pagãos. Foi exatamente assim que terminou a última cena que o reverendo Jailson expôs pela manhã. Só não é exatamente uma volta à condição original, porque, como nós vimos, depois daquela ida temerária ao Egito, ele ficou ainda mais rico, né? O versículo 2 enfatiza isso. E, quem sabe, né? Um pouco mais sábio também, um pouco mais crente. Agora, é interessante notar que se eu ou você fôssemos descrever as aventuras dos nossos pais na fé, com certeza nós os retrataríamos como heróis, como modelos de virtude acima dos réis mortais. É isso que todas as religiões humanas fazem, mas não a religião revelada, não o cristianismo. Abraão, Moisés, Davi, Pedro, Paulo e tantos outros são retratados com um realismo brutal. São apenas homens cheios de falhas, cheios de limitações, como eu e como você. Todos os personagens da Bíblia são assim, e isso é um atestado da historicidade e da veracidade do texto bíblico. Ela registra as coisas como elas são.
E essa mesma Bíblia, tão confiável em registrar as falhas e limites e limitações dos seus personagens, esta mesma Bíblia apresenta-nos Jesus Cristo, o Deus homem, com seu nascimento virginal, com a sua vida santa e perfeita, com sua morte sacrificial, com a sua ressurreição ao terceiro dia e ascensão ao céu. E se ela é confiável para mostrar todos os personagens, ela também é confiável para mostrar esse personagem central na sua mensagem com veracidade. E sabe por quê a vida de Jesus tinha de ser efetivamente santa e sem pecado? Porque ele entregou a sua vida em oferta perante Deus o Pai, no meu e no seu lugar. É por isso, para que o Senhor pudesse olhar para as nossas vidas tão tortas quanto a de Abrão e enxergar em nós a retidão que só Cristo tem. Mas o contraste entre Abrão e Jesus não para por aí. Ambos foram chamados para, por meio da sua obediência, serem mediadores das bênçãos divinas para toda a humanidade, para todas as famílias da terra. Mas somente Cristo obedeceu perfeitamente e cumpriu efetivamente a sua missão de ser o canal de bênçãos de Deus para toda a humanidade. Nesse exato momento, ele está à destra do Deus Pai, intercedendo pelo seu povo que está espalhado por todas as nações, por todas as famílias da terra, garantindo assim que nenhuma das bênçãos do Pai esteja em falta na sua igreja. Aliás, um último contraste aqui. Nós, corretamente, nos indignamos com a maneira que Abrão pôs a sua própria esposa em risco ali no Egito, e somente para se preservar. Porém, mais interessante é que o seu mau exemplo nos lembre de como Cristo entregou a sua própria vida para que a sua noiva, é assim que a Bíblia chama o seu povo, a sua igreja, para que a sua noiva fosse salva do inferno e tivesse vida eterna. Pastor, será que o senhor não está correndo o risco de ser alegórico demais? Não. Afinal de contas, o casamento de Abrão e Sarai só tem importância na história da humanidade porque por meio deles seria preservada a semente que Deus queria trazer, por meio da qual Deus queria trazer e iria trazer um descendente de Abrão que realmente importa. Um descendente de Abrão chamado Jesus, nascido em Belém da Judéia. Judéia que é o nome que os romanos deram séculos mais tarde para aquela região do Negueb, de Betel e de Ai. Aquela mesma região em que Abrão percorria fazendo altares. Ali, séculos mais tarde, o próprio Deus ergueria um altar sangrento, selando, por meio de Jesus Cristo, morrendo na cruz, a sua amizade com todo aquele que crê no seu Filho. Graças a Deus, meus irmãos, que os planos ridículos de Abrão não prevaleceram, para que o plano soberano e eterno do Senhor se manifestasse no devido tempo. É por tudo isso que, conforme nos revelou o próprio Salvador lá em João 8,56, diz Jesus: Abrão viu o meu dia e se alegrou. Que nós possamos também nos alegrar. Louvado seja o nosso Senhor, o Deus de Abrão. Eu queria terminar com 4 aplicações, meus irmãos. Em primeiro lugar, Abrão, apenas alguns, não sabemos, anos, meses, semanas, talvez dias antes, havia sido impulsionado por uma tal fé em Deus que deixou sua zona de conforto, sua parentela, para ser estrangeiro num lugar desconhecido. E agora está pedindo para sua esposa mentir e colocar em risco a si mesma, sua reputação, seu futuro e todas as promessas de Deus só para se proteger. Que coisa, né? Que transição radical entre fé e medo. Isso nos mostra, meus irmãos, o quanto a nossa fé é vacilante e instável. Nós também somos assim. A vida cristã não é como um videogame no qual você, após passar um certo estágio, não retorna mais. Você só vai em frente. Não, quem dera, mas não é assim. Descuidou da comunhão com Deus,
negligenciou a oração, a palavra, os sacramentos, a comunhão dos santos, daqui a pouco você que estava correndo com passos largos estará tropeçando e até engatinhando de novo. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia, recomenda o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Então, cuidado. Cuidado. Você que já tem uma caminhada cristã, não se ampare nela, mas prossiga para o alvo e continue firme no Senhor. Em segundo lugar, se você que está me ouvindo tem a convicção de que a fonte de todo o bem e de todos os seus bens está na bondade do Senhor, eu quero lhe perguntar como é que você tem expressado a sua gratidão por isso. Considerando que não temos mais altares, você tem usado os seus bens e recursos para a glória dele, para a expansão do reino dele, para o sustento da obra dele, para o auxílio dos pequeninos dele? Ou você tem usado os seus bens apenas para si mesmo, com as coisas fúteis deste mundo que a traça, o ladrão e a idade corroem? Se você tem pecado nisso, entenda que é justamente o nosso apego a essas coisas passageiras deste mundo e desta vida, é justamente esse nosso apego a essas bênçãos, é verdade, mas bênçãos passageiras, que nos faz temer. É quando nós nos apegamos a essas coisas que o dinheiro pode comprar, que o nosso coração se enche de medo, porque de fato essas coisas vão embora. Então, apegue o seu coração apenas àquilo que é eterno. Apenas aquilo que é eterno, e você não terá mais o que temer. Em terceiro lugar, quando as coisas ficam difíceis, quando a situação fica insustentável, quando as dificuldades batem à porta, a sua primeira tendência é resolver do seu jeito, com a sua força e com seus recursos, como se o jeito, a força e os recursos de Deus fossem insuficientes? É assim que você costuma reagir às dificuldades? Foi assim que Abrão fez e nós vimos o que deu. Eu sei, muitas vezes nós até encobrimos a nossa falta de confiança com um discurso piedoso, como Abrão deve ter feito, não é? Olha, Deus não vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Já ouvi isso. Já ouvi gente falando, oração, o nome já diz, ora e age, né? Ora e ação. Cada argumento furado, né? Nós não enganamos ninguém, muito menos a Deus. Ele especialmente sabe quando nós queremos tomar as rédeas da situação, simplesmente porque não aguentamos esperar pelo agir dele. Simplesmente porque nos falta confiança nele. Ele sabe quando tomamos as rédeas da situação, simplesmente porque está nos sobrando confiança demais em nós mesmos. Se você se pega agindo assim com muita frequência e muita facilidade, então grave no seu coração as palavras do salmista do Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como é que você tem tomado as suas decisões? Você tem sido mais movido pela fé ou pelo medo? Lembre-se sempre, o medo é inimigo da fé, a fé é incompatível com o medo. Portanto, não é conveniente que esses dois sentimentos ou esses dois pensamentos convivam e dividam o mesmo coração. O medo nos afasta de Deus, nos afasta da sua vontade, dos seus caminhos, dos seus planos, da sua comunhão e da sua amizade conosco. Já a fé não. A fé nos aproxima dele, aumenta a nossa confiança nele, a nossa entrega nas suas mãos e estreita a nossa amizade com ele. Não tema, crê somente, disse o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos mais crentes
e menos temerosos. Nós vamos cantar ao Senhor. E no 139, o socorro do crente é o Senhor.